Elise, com relação aos LGBTs, quais são as principais questões que chegam lá para você e que avanços estão acontecendo na legislação? É assim, na legislação mesmo, a gente não tem grandes avanços, não. Nós temos avanços reconhecidos judicialmente, né? Grandes decisões que tem que chegar ao STF justamente porque não tem lei que proteja e dignifique, né? Essas pessoas. Então, é muito triste isso, a gente saber que a gente não tem um amparo legal, né? Que antigamente as relações homoafetivas, elas eram julgadas como sociedades de fato, né? Nenhum direito era reconhecido. Você não tinha direito sucessório, você não tinha direito à adoção. A adoção foi muito recente, né? Assim, a habilitação de casais homoafetivos foi extremamente recente, se eu não me engano, 2015. 13 foi o reconhecimento das famílias, 2015 foi assim, a gente vê, mas já tinham casais que adotavam, mas não era algo julgado, né, pelo STF, não era algo que já estava amplo, como a criminalização da LGBTfobia, né? Então, assim, não era algo que já era julgado, que era para todo mundo. Não, eram algumas decisões específicas. A gente tinha decisões, inclusive, em Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul foi pioneiro nessas decisões, né? Embora seja um estado... Rio Grande do Sul é muito interessante, porque é um estado extremamente conservador, mas ele tem um tribunal muito progressista, sabe? Então é muito bom, né? Isso dá um equilíbrio, né, nas ações, na Uhum. própria população nessa questão. Então, assim, em termos de legislação, foi muito pouco. Mas a gente teve grandes avanços com a habilitação de casais homoafetivos para adoção. A gente teve a questão de você mudar o seu nome sem precisar da cirurgia, né? O transgênero sem precisar da cirurgia de redesignação, né? Porque isso era muito importante. E também não foi em legislação, foi a base de muito. Eu falo que, assim, isso se deve muito a advogados e advogadas que entram na justiça e vão até o fim com seus clientes, falando, não, é igualdade para todos, pega na mão e vai até o STF, né? Porque é difícil, ainda tem sido bastante difícil, né? Então, assim, a gente tá. O que eu vejo é que o STF e o STJ, né, como muitos juízes também, mais progressistas, vanguardistas, que a gente chama, né? A gente fala que o Tribunal do Rio Grande do Sul é muito vanguardista, São Paulo também, apesar que tem uma parte bastante conservadora. Então, mesmo diante dessa ausência de legislação, esses tribunais eles têm se mobilizado para conceder direitos à população LGBT, só que quando são movimentados para isso, né? Se a gente se manter inerte, isso não vai acontecer sozinho. E a falta de legislação eu atribuo ao Congresso por ser extremamente conservador mesmo. A gente não tem um Congresso que ainda é aberto a muitas coisas, né? Tem muita gente que fala, eu sou liberal. É liberal só se for na economia, né? Porque nos valores não é, né? Então é muito interessante essa questão do liberalismo no Brasil. É bem interessante. É falar, sou liberal em quê, gente? A gente precisa estudar o que é ser liberal para vocês entenderem. Você é a favor do aborto? A pessoa, né? Então, assim, tem tudo muito junto. A gente não pode simplesmente falar, eu sou isso, se colocar numa caixinha sem saber exatamente o que aquilo está dizendo, né? O que aquilo significa. Então, basicamente o que eu falo hoje é que a falta de lei não significa não ter direitos. Né? Então, assim, meus clientes, quando chegam até mim, né, eu tenho muita indenização por questão de assédio moral, questão de violência quando você vai fazer entrevista, né? Então, são muitas ações de indenização, de proteção à maternidade e paternidade dos LGBTs, né, que é muito importante. A gente hoje ainda consegue raramente que duas mães tenham duas licenças maternidades. Né? Existem decisões, mas ainda não é algo que é para todo mundo. Né? A gente tem noção do quanto tem sido... tem se eu não me engano, é Curitiba. Se alguém tiver aí que souber, me ajude, mas eu sei que é no Sul. Tem um Ministério Público que ainda impugna casais homoafetivos, casamento no cartório, porque vai pro cartório, do cartório tem que ter o Ministério Público, né, para dar.
Então, ele vai lá e impugna. Eles impugnam Entendi. todos. É, sim. Então, a gente Mas ainda isso é tem contra isso o hoje. próprio entendimento do STF. Então, eles perdem, mas eles impugnam. Não importa, eles impugnam. Entendeu? Então, para você ver como que é importante a gente realmente estar aliado, né? Alicerçado e juntos e unidos. Porque ainda existe isso. Então, se a gente deixar, deixa pra lá, é doido. Não, não é pra deixa pra lá, doido. Não é. A gente está cumprindo uma determinação que é federal. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por puro descompromisso com a humanidade, né? Para mim não tem outra solução, outra resposta que isso, né? Então é uma pessoa que realmente não está comprometida com o lado humano, né? Então eu vejo que realmente é mérito de muitos advogados e advogadas que estão batendo a porta assim do Poder Judiciário para que com a iniciativa de Constituição e tratados internacionais, porque o que a gente tem de tratado, o Brasil é signatário de vários tratados, né, de direitos humanos. E como que a gente não entra com isso? Como que a gente não vai atrás disso? Como que não se cita isso, né? Eu cito em tudo quanto é lugar, os tratados internacionais, a Lei Maria da Penha, todas as questões que tem violência processual, até porque se a gente perde em primeira instância, para a gente poder ir recorrendo lá para cima. A gente precisa saber, né, enquanto operadores do direito, todos os tratados que o Brasil é signatário é muito importante, porque a gente não tem noção de tanta coisa que o Brasil ainda viola, né, a legislação em relação a direitos humanos.